Olá, alunos das nossas turmas de primeiro ano. Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 7, que trata sobre movimento circular. Para analisar, alguns conceitos importantes, vamos ver aqui um exemplo da montanha-russa. Nós temos aqui a montanha-russa, temos aqui os carrinhos e eles possuem uma determinada velocidade, em um certo ponto da montanha-russa. E a montanha-russa ela é parte de uma circunferência de raio 50 metros. E o que nós podemos observar aqui, Ela faz esse percurso, um percurso aqui, metade de uma volta em 30 segundos. Então ela demora 30 segundos para fazer esse percurso. Como nós sabemos, esse percurso equivale ao valor de 1 π, π radiano. É a mesma coisa que 180 graus, Então, nós podemos calcular a partir daí a velocidade angular. Esse valor aqui é o deslocamento angular. Vamos calcular a velocidade angular. E o cálculo é feito da seguinte forma. Vamos ver aqui a velocidade angular primeiro. É o deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo. Então, o nosso deslocamento angular, no caso aqui, foi de 1 π, somente 1 π radiano. O π dividido pelo intervalo de tempo, 30 segundos. E, vamos ver aqui, velocidade angular, 1 π radiano sobre 30, Ou π sobre 30, radiano por segundo, É a unidade de velocidade angular, o radiano por segundo. Então, se fosse, se estivéssemos calculando em um círculo, por exemplo, um relógio, nós não utilizaríamos somente um π, Nós utilizaríamos 2 π radiano e o intervalo de tempo, Agora vamos ver a velocidade tangencial. A velocidade tangencial é essa velocidade, que nós temos aqui, a velocidade escalar no percurso. Então, vamos ver. A velocidade tangencial é calculada dessa forma, através da velocidade angular e o raio. Então, nós descobrimos a velocidade angular na nossa fase anterior, e nós temos o raio, que corresponde a 50 metros. Então, como vamos calcular? Então, a velocidade angular, que nós descobrimos, π sobre 30, vezes 50. Então, velocidade angular, 3,14 é o valor do π, vezes 50 dividido para 30, obtemos o valor de 5,23 metros por segundo. Então, essa é a velocidade tangencial do nosso carrinho aqui, nesse ponto, Vamos calcular também, estudando aqui outro conceito importante, Vamos ver um pouco sobre frequência, período, Também é importante esse assunto. Então temos aqui um exemplo, Temos um carro a uma velocidade de 72 km por hora. E nós podemos calcular frequência de rotação, no caso aqui do pneu do carro, velocidade angular, frequência e o período, Então frequência é quantas vezes ela gira por segundo, O que seria o período? É o intervalo de tempo de uma revolução, uma rotação. Então esse é o período. Vamos calcular. Então é o seguinte, pessoal. Começamos assim. A velocidade do carro, 72 km por hora. A mesma coisa que 20 metros por segundo. Vamos utilizar a velocidade em unidades oficiais. Metro por segundo. Então, a circunferência do pneu corresponde a... Nós podemos calcular dessa forma. Vocês já viram na matemática essa parte aqui. 2π vezes o raio. O raio do pneu é 30 centímetros, medindo em um carro. Até coloquei aqui 30 centímetros. Vamos utilizar em metro, 0,3 metro. Então, fazendo esse cálculo, 2 vezes o valor de π, 3,14, vamos utilizar, vezes o raio, é igual a 1,88 metros. Então, o valor da circunferência aqui é 1,88 metros. Nós sabemos que o carro percorre 20 metros em 1 segundo. Então é o seguinte, pessoal. Em 1 segundo, ele pode percorrer
20 metros. Temos aqui, ó, os 20 metros. E o pneu possui, em uma revolução, o pneu percorre 1,88 metros, né, em uma rotação. Mas o nosso ΔS é de 20 metros. Então, quantas vezes ele vai girar durante esses 20 metros, né? Então, dividindo, né, 20 por 1,88, nós temos 10,64. Ou seja, ele vai girar mais de 10 vezes, né, quase 11 vezes ele vai girar nesse percurso de 20 metros. Então, e isso vai acontecer em quanto tempo? Em 1 segundo. Ele vai dar mais de 10 voltas em 1 segundo, né? 10,64 voltas em 1 segundo. Então, essa é a nossa frequência. Nós temos aqui frequência 10,64 revoluções por segundo. Revolução por segundo, pessoal, a unidade ela também é dada em Hertz, né? O Hz, ó, seria revoluções por segundo ou oscilações por segundo, né? Então, temos aqui o valor da frequência. Colocando em π, né? Aqui, ó. Vamos colocar em termos de π, né? Nós vamos dividir por π e multiplicar por π. Então, nós estamos ao mesmo tempo multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. Sendo assim, nós não estamos alterando o módulo, né, da frequência. Então, dividindo pelo π, nós vamos ter 3,39, né? O 10,64 dividido pelo valor do π. Então, nós vamos ter 3,39. O outro valor aqui do π, né? Π radiano por segundo. Nós fizemos isso só para colocar o valor da frequência em radiano por segundo. Nesse caso aqui, nós vamos ter a velocidade angular. Nós colocamos em termos de π para descobrirmos a velocidade angular. Outro conceito importante é o período. O período é dado por esta relação. É o inverso da frequência. Então, como nós já temos a frequência, nós descobrimos aqui, né, o valor 10,64, nós só vamos dividir 1 por 10,64. E nós vamos ter o valor de 0,094, se não me engano, que eu fiz o cálculo, segundos. Então, uma rotação vai durar 0,094 segundos. Este é o período, que é o intervalo de tempo que ele utiliza para efetuar uma rotação. Então, esse é um pouco aqui do nosso assunto. Nós vamos dar continuidade a este assunto, né, resolvendo algumas questões.